Queridos amigos, o lar é um santuário da vida. É um novo dia hoje, nova tarde, repleta de esperança em nome do amor do Pai Celeste. Esta é a Rádio Comunitária Vida Nova 104.9 MHz FM, apresentando o programa independente Evangelho no Lar, sob as bênçãos de Jesus de Nazaré, conscientes, todos nós, de que a maior caridade que os filhos do Eterno podem realizar nos postulados do homem de Nazaré é a divulgação da sua abençoada doutrina. Sob esta luz aurifugente e ao som da Ave Maria, homenagem a Maria Santíssima, mantém-se os contatos com os corações das famílias amorosas no programa das memoráveis tardes de sábado, com o Evangelho no Lar, em nome do Divino Pastor, pedindo a Jesus que nos abençoe agora e por toda a eternidade. Nossa boa tarde para todos, né? Sejamos todos bem-vindos mais uma vez. Com a graça de Deus, aqui a gente se reúne para esses momentos em que vamos entrar em contato com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com aquilo tudo que Jesus nos deixou, mas acima de tudo, né, procurando o nosso aprendizado, procurando absorver aquilo que o Evangelho nos fala, aquilo tudo que na verdade fala ao nosso coração, né? E muitas vezes atitudes que nós temos, ou que não temos, que gostaria de ter tido, e que a gente atribui ainda ao nosso caminhar, né, meio lento, no aprendizado, muitos receios que nós temos, mas acima de tudo o importante é nós estarmos dispostos a aprender, a ouvir, a aprender e a levar também o conhecimento para aqueles que aceitam, né, que têm interesse, que querem saber, e também deixando que cada um se manifeste segundo a sua vontade, a sua crença. Como diz, né, vamos respeitar para sermos respeitados, é isso que a gente procura fazer. Então vamos iniciar nosso trabalho de hoje, a oração que nosso Pai nos ensinou. E assim, Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, agora e sempre. Então, vamos iniciar, né, aqui trazendo para vocês a mensagem que o nosso prezado Dr. Jaime sempre nos manda, né, com todas as cores, com as letras coloridas. Ele tem uma satisfação imensa em fazer essas mensagens, essas mesmas mensagens aqui no programa de rádio que ele também distribui. Pessoal que liga lá para dar o bom dia para o meu papai, para minha mamãe, para o meu marido, né, porque o programa é cedinho, 7h30. E o pessoal que quer entrega, e o pessoal vai depois na rádio buscar a mensagem, né? Que é uma maneira de, vamos dizer assim, perpetuar, que a pessoa esteja sempre em contato com essas mensagens bacanas, bonitas, que falam para nós. Como, por exemplo, essa mensagem aqui, que fala assim: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. E na verdade é muito disso, né? Porque o doutor mesmo estava falando antes, né, agora há pouco, das coisas que a gente ouve, que a gente vê, das notícias ruins, é tanta coisa ruim, é tanto desencontro, na verdade vamos colocar que é muita maldade também, há muito personalismo, vamos dizer hoje em dia, onde o importante sou eu, o que eu quero fazer, ou, né, minha família, é aquilo que a gente conhece. E aqui fala: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. E a gente não tem essa ingerência, essa capacidade de mudar praticamente tudo que a gente tem de conhecimento, que a gente gostaria que fosse um pouco melhor.
O que a gente pode fazer? Né? É praticar aquilo que o nosso próprio mestre nos fala, né? Que é a oração. Orar por aqueles que precisam de oração. E os que mais precisam são muito claramente esses que, vamos dizer, que mais causam problemas. São aqueles que mais nos, vamos dizer, boa tarde. Pode sentar, senta a mesa aí, por favor. Não, pode ficar. Pode sentar aqui? Pode sentar. Então, como a gente estava dizendo, estamos comentando essa frase. Deus conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. E a gente muitas vezes se desgasta, né? A gente se desequilibra com essas coisas que a gente vê, que são, vamos dizer assim, até inaceitáveis, mas que não depende de nós a mudança. E na realidade, o que depende de nós, mudança? Em nós mesmos. O que depende de nós é a mudança em nós mesmos. E muitas vezes, né, doutor, embora a gente se desgaste, fique triste, fique numa situação tão complicada de ver tantas coisas erradas, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar e imaginar que dentro do próprio Evangelho fala muito, né? Quando fala de escândalos, por exemplo, aquilo que nos entristece, que nos magoa, que a gente, né, fica assim desgastado, o próprio Evangelho fala, é preciso que haja escândalos para que haja exemplos desse mundo em que a gente vive. Porque não é realmente um mundo de maravilhas e nós sabemos disso. Há muita dificuldade para todos nós no dia a dia. Cada um já começa com as suas próprias dificuldades internas, né? Porque cada um de nós é um universo. É um espírito em expansão e que quer aprender, mas que também precisa modificar muitas coisas dentro de cada um de nós. E a gente precisa ter essa força. E é essa força para nós modificarmos que às vezes é tão difícil de encontrar. E já começávamos assim dizer por modificar esses nossos pensamentos mais difíceis e procurar aqui seguir também aqui na mensagem fala o seguinte: essa serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, mas coragem para mudar aquelas que posso. Tem coisas que nós não podemos mudar, mas tem coisas que podemos mudar. E começar a mudar por onde? Pelos outros? Não, por nós mesmos. Por aquilo que nós somos e temos de deficiências. Esses dias eu ainda estava conversando com uma pessoa, um jovem, acabou de fazer 21 anos, né? Eles têm tantas dificuldades, tantos sonhos, né? Tantas imaginações, e ele veio, eu trouxe inclusive aqui na terça-feira, e ele estava falando, né, que ele gosta da doutrina espírita, se sempre considerou, porque é uma doutrina que não faz diferenças entre as outras e procura respeitar a todos. E sim, todos que vêm aqui, a gente não pergunta de que religião é. Não importa de que credo é, não importa de que facção política é, não importa a cor da pele, não importa nada, o importante é a presença da pessoa. Saber que ela está também disposta a aprender um pouquinho. E dentro desse aprendizado, modificar um pouquinho aquilo que a pessoa própria acha e sabe que tem de deficiência, né? Quantas e quantas vezes existe dentro de nós um dedinho que aponta para nós mesmos? Quando eu às vezes, numa situação, de repente eu falo algo que saiu impensado, que nem precisaria ter dito, mas eu disse. Aí aquele dedinho vira para nós. E esse dedinho sempre é a nossa consciência. Sempre, sempre, sempre. E esse alerta é aquele alerta que a gente cai aqui, coragem para mudar aquelas que posso. Então eu posso muitas vezes mudar esse meu ser muito intransigente, ser muito impaciente, ser muito intolerante. Aquelas coisas que nós fazemos e que nós próprios sabemos que exageramos, que não deveríamos ter feito. Essa é a coragem para mudar. Para uma vez feita, na próxima que surge a oportunidade de fazer, pensar nem que seja uma fração de segundo, que pode ser a fração de segundo salvadora, para evitar uma série de problemas, né? Então, que eu posso mudar. E aqui termino dizendo, sabedoria para reconhecer a diferença entre as coisas que eu posso e as coisas que eu não posso mudar, mas que eu posso colaborar para que mude, começando por aquilo que às vezes a gente passa assim, acha que é tão assim, né?
abstrato, mas é orar, sim, por aqueles que nos causam esses momentos de insatisfação, de desentendimento, de constrangimento, de raiva. E a gente tem tantos motivos hoje em dia, né? Para ter raiva disso, raiva daquilo, é noticiário disso, é porque o fulano fez isso. E nós estamos no meio desse turbilhão. Mas a gente não pode esquecer que nós precisamos sim, com toda a dificuldade e ainda aprendizado, procurar manter essa serenidade que é fundamental para todos nós. Porque o momento de desequilíbrio nosso particular, pessoal, vendo algo que a gente não gosta, que não deveria acontecer, mas esse momento que a gente procura ter de serenidade, pode evitar que o ambiente se conturbe ainda mais, que você crie insatisfações, e depois aquele dedinho que aponta para nós, você não devia ter feito isso, mas eu fiz, e agora, o que é que eu faço? Aí você vai se deparar com uma outra situação, que é aquilo que a gente chama do nosso amor próprio, né? O nosso ego. Ah, eu não deveria ter feito, foi a Cristina, né? Foi com a Cristina que ela fez aqui, ela se confundiu, eu falei meio assim com a Cristina, não devia ter falado, e agora, né? Ela se magoou também, porque ela esperava. Minha consciência me diz, agora, a própria consciência fala, o que você vai fazer agora? Né? O mínimo que você pode fazer é chegar na Cristina, para se me desculpe, foi no momento, né? Um momento de explosão que eu não deveria ter tido. Agora, a consciência fala, mas você chegar e falar, você tem que dar um aperto e deixar um pouco de lado a isso que muitos chamam que é o ego, que é o amor próprio. Ah, se eu vou pedir desculpa para ela agora, como é que eu vou me... E a gente vive nesse conflito. São conflitos diários que a gente tem, em qualquer situação que a gente vá. Cheguem, já desde que a gente levanta, dentro de casa, com as pessoas que estão lá, e que muitas vezes são as mais difíceis, às vezes, a gente trabalhar durante o nosso próprio dia. Porque se a gente está junto ali, existe um motivo para estarmos juntos. E a doutrina é muito clara quando fala que todos nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nos momentos certos. Que é para a gente ir se policiando, para a gente ir identificando dentro de nós mesmos o que nós podemos mudar. O que eu não posso mudar? Aquilo eu não posso mudar. Né? Embora me constranja, me deixe bravo isso, mas aquilo eu não posso mudar. O que eu posso fazer? Vou fazer dentro de mim, do meu coração, uma oração para que aquilo não se repita, que aquele causador daquilo traga para dentro de si um pouco mais de discernimento, um pouco mais utilizando a razão, um pouco mais utilizando até o amor entre todos, que a gente vai sempre cair naquilo que Jesus falou, ama o próximo como a ti mesmo. E a gente é muito personalista e a gente mais amamos a nós mesmos do que ao próximo. Por isso que a dificuldade também no pedido de desculpa, assim, que é a questão do ego, você falou, né, de admitir eu errei, né? E aí se desculpar, né, a gente começa assim, se desculpar por ter cometido um erro, ter humildade para admitir ao outro que se cometeu um erro. E olhar no olho do outro. Não ter nem que impor ao outro a dificuldade de perdoar, de nos perdoar, sem que a gente peça desculpa. Eu falo assim, perdoar já é difícil. Sem que o outro reconheça e peça desculpa, você está tornando a vida do outro também muito mais difícil, né? Então, o pedido de desculpas ele é bom para você se perdoou. E para você perante ao outro e facilitou para o outro para te perdoar também, né? É uma corrente do bem. Que é um indicativo de que a tua humildade está aparecendo, que é muito difícil. E os outros podem encarar a sua humildade como uma fraqueza, não importa. Importa o que a minha consciência dedinho dentro de mim falou, olha, você fez muito bem. Você deu um bom exemplo. Né? Você pode servir para aqueles que estavam ali e viram essa sua atitude como uma referência do que é necessário se fazer para que se possa trazer a paz para dentro de si mesmo e que possa fazer com que o ambiente fique mais em paz. Né? Porque, infelizmente, no momento atual, nós estamos bem explosivos, digamos assim. Né? Então, a gente precisa ter esses momentos de pensamento, de serenidade, que é sempre aquilo que a Joana de Ângeles fala para nós. E a realidade nossa, dentro que foi colocado aí da consciência, de fazer aquilo que você deve, mas ao mesmo tempo você peça a pensar, será que eu faço por aquilo? É aquilo que dentro da psicologia se fala. E a gente tem e vive e foi criado por Deus. Então, dentro de nós, do nosso espírito, nós temos todas as referências do que é certo e que é errado.
Mas nós vivemos esse momento presente, onde nós estamos mais tão imensamente sujeitos ao meio que a gente vive, as pessoas que estão conosco, como elas pensam, como elas agem, como eu reajo. Então, isso que vai constituindo o nosso amor próprio, ao ver os outros, as reações dos outros, ao ver como eu me comporto em relação aos outros. E a gente é muito assim, cada lugar que a gente vai, a gente procura ter uma determinada característica, um determinado comportamento. É como, depende do lugar que a gente for, a gente coloca uma roupa. Isso é comum para todos nós, né? Saímos daqui, eu vou lá para o centro, então vou, eu vou para uma festa, um casamento, vou pôr uma roupinha, né, mais adequada, eu vou para uma balada, eu vou, né, eu vou para a praia. Então a gente se veste assim exteriormente de acordo com o ambiente que a gente vai, e a gente procura modelar nosso comportamento de acordo com onde estamos. Isso é de acordo com a roupa e o ambiente. Mas a gente precisa ter uma uniformidade no nosso ser interior, para sermos, da mesma maneira, onde quer que formos, sujeitos a diferentes situações, e pudermos ter paz e tranquilidade para responder conforme nós assim pensamos e agimos, dentro, claro, também, né? Óbvio, daquilo que nosso Pai espera de nós. Porque ninguém sobrevive sozinho, não tem como sobreviver, né? E já nesta toada, o Evangelho de hoje fala para nós exatamente sobre isso. O homem no mundo. Né? Então vamos ver o que o Evangelho nos diz, para a gente fazer um breve comentário também. Está aí, já está marcado no página 217. Continua. Pode ser. Pega aí não imagine. É o último parágrafo do texto. Não imaginei. Até o fim, tá? Então vamos começar. Cristina, você começa, né? O Evangelho. Vamos lá. Até ao outro lado, né? O homem no mundo, do 10 até O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vós exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas as sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Foste chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrares. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam da sua herança. A virtude não consiste em tornar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da sua vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja a sua proteção para ser bem-sucedido, seja a sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como diz o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais,
desde que o menor até o maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer, não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas que disso priva-os. O demais poderoso, ao que a perfeição, não tendo que pensar, senão em si, sua vida é um egoísta. Assim seja. Não imagineis, pois, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. A gente percebeu, né? Já deu assim para perceber que o próprio texto do Evangelho de hoje ele está bem condizente até com essa mensagem que a gente recebeu, né? Quando nós falamos sobre a nossa capacidade de olhar para o mundo, de procurar entender o mundo e viver no mundo, mas que a gente procure viver, como for colocado aí, com as virtudes necessárias para fazermos um bom trabalho durante esta encarnação, né? Até aqui vocês vejam que diz assim, que a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da sua vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, levar o pensamento e lhe pedir no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. Então, para qualquer atitude da nossa vida no dia a dia, né? No dia a dia nós sempre estamos fazendo coisas. Pode ser até pensamento, porque durante o dia a gente jamais paramos de pensar. Não tem como parar de pensar, né? Estamos pensando uma coisa, de repente acontece alguma coisa, dizemos o nosso pensamento, e assim nós vamos. Então, essa virtude que o Evangelho pede para nós, é para nós estarmos sempre atentos àquilo que nós fazemos, procurarmos fazer sempre o bem, lastreados no bem e para o bem, e acima de tudo agradecer, como quando se diz, pela obra terminada, não é por uma atividade específica em si, mas por tudo aquilo que nós fazemos, essa é a realidade. Que o grande presente que todos nós recebemos é exatamente essa possibilidade de estarmos vivos, de estarmos juntos, de estarmos compartilhando o quê? Desejos, compartilhando sonhos, compartilhando conquistas, sendo abraçados numa dificuldade, sendo abraçados numa derrota, sendo abraçados numa doença, mas ao mesmo tempo que somos abraçados nas nossas dificuldades, abraçarmos também os outros que passam pelas mesmas dificuldades. Não é? Porque ninguém está isento. O que a gente precisa, mais das vezes, é procurarmos esta qualidade de vida. Que não seja apenas a qualidade da vida material, que é necessária para nós, o próprio Evangelho aqui falou. Vive sim a vida. Você vai ter o seu trabalho, você vai ter a sua profissão, você vai ter o seu filho, você vai ter a sua casa, você vai ter o seu automóvel, você vai se vestir bem, você vai ter o seu calçado para andar, quando tantos andam descalços. Você vai ter tudo, porque é necessário para a sua vida. E você estando bem, né, seus pensamentos fluem em maior quantidade e com maior qualidade. Mas quando não estão bem, existe sempre a quem recorrer. Aqueles que estão próximos a cada um de nós, mas acima de tudo, ao nosso Pai, que não nos abandona, claro, nosso Mestre Jesus, que está sempre lado a lado conosco, né? Jesus jamais nos abandona, Ele está sempre conosco. Então, quando estamos num momento de dificuldade, quando estamos sem muita, vamos dizer, inspiração para alguma coisa, nós sempre estamos recorrendo e pensando, pedindo ajuda. Queiramos ou não, essa ajuda vem. Somos ali inspirados porque alguém sempre nos costuma injetar em nós soluções boas para dificuldades que apresentamos.
E às vezes nós temos muita resistência em ouvir e aplicar. Porque é bíblico, né? Diz que muitas vezes a gente enxerga, mas não vê, né? Escuta, mas não ouve. É aquela velha situação. O Evangelho fala para nós isso hoje, né? É uma mensagem de esperança, acima de tudo. Quando fala para nós, viva a sua vida no ambiente em que você está. Procure sim fazer o seu melhor, mas que esse melhor esteja sempre lastreado nos princípios evangélicos, claro, naqueles 2 grandes mandamentos que Jesus nos colocou, né, quando perguntaram para ele: ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu espírito, e ama o próximo como a si mesmo, né? E às vezes nós temos uma grande dificuldade nossa é amar ao próximo, né? Esteja ele próximo, esteja distante. E muitas vezes a nós mesmos. Porque muitas vezes nós conscientemente fazemos coisas que conscientemente sabemos que é errado. Sabemos que vai dar errado. Mas assim mesmo fazemos, porque naquele momento eu preciso disso, eu quero fazer aquilo, isso e aquilo. Então, nós aí, nesses momentos, nós não estamos vivendo bem, de jeito nenhum, porque estamos conscientes daquilo que pode acontecer. Claro que em momento de estresse, dificuldade, isso, aquilo, instintivamente, por aqueles instintos primitivos que ainda não deixamos, né, temos atitudes intempestivas, mas nós não vamos também acreditar só coisas ruins a essas reações intempestivas, porque muitas vezes esse reflexo rápido nos evita de muita situação complicada, né? Então precisamos, de uma certa forma, ter esses instintos ainda de defesa, porque muitas vezes quando vamos andando, normalmente damos como a gente diz quando é moleque, né? Deu um tropicão, tropeçou, o nosso corpo imediatamente reage por o equilíbrio. Você vai para frente, mas você já se joga para trás, ou você já estica, nem que for para segurar em alguém que está passando. Vamos bater o cantinho do dedo no pé da cadeira, né? A gente... Isso daí é aquilo que a gente chama de instintivo, de rápido, de reflexo, né? Mas são coisas de defesa nossa. Mas aquilo que a gente ouve, né, dito, aquilo que a gente vê que não acontece especificamente conosco, mas faz parte do mundo em que vivemos, são coisas que vão excitar o quê? Primeiro de tudo, passa pelos nossos sentidos, né? Nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, nós estamos fazendo uma coisa, estamos vendo a televisão, estamos vendo, ouvindo alguma coisa lá. Ou o calor e o frio que fazem parte da nossa sensibilidade, né? Um aroma, um sabor. Mas as reações a isso que nós sentimos é perfeitamente assim, controlada por nós, por aquilo que nós estamos pensando sobre aquilo que está acontecendo. Estou ouvindo alguma coisa? Estou ouvindo, mas os meus pensamentos estão analisando. Estou vendo, mas os meus pensamentos estão analisando o que eu estou vendo. Né? O que eu estou sentindo, um gosto, alguma coisa que colocamos na boca, sentindo que está estragado, imediatamente jogamos fora. Né? Então, aquilo que os nossos pensamentos têm a capacidade de analisar, vai exigir de nós o quê? A resposta. A resposta do estímulo. E aí é que entra, então, esse nosso pensamento que, como Joana de Ângeles diz, precisa ser equilibrado, precisa estar mais sereno para evitarmos desconforto. Os outros, sim, mas principalmente para nós. E evitar que aquele dedinho sempre, né? Quando a gente faz alguma coisa, fique virado para nós. Ó, quem fez? Você fez. E agora? O que você vai fazer? Palavras. E a gente volta também no Evangelho, né? Quando diz lá para todos nós que erramos, sim. Pecamos, né? Que é a palavra que vem da Igreja Católica, por pensamentos, por palavras e por ações. Mas a gente não deve nunca esquecer. Palavras e ações são oriundas de nossos pensamentos. Sejam eles pensados ou sejam eles como resposta instintiva. E daquilo que nós podemos controlar, e podemos controlar praticamente tudo, nós temos a responsabilidade daquilo que nós fazemos. E isso daí
faz parte da nossa vida, né? Então é isso, aquilo que o Evangelho nos fala hoje sobre o homem no mundo, sobre nós no mundo, sobre aquilo a que nós estamos sujeitos, e que nós tenhamos qualidade, né? Qualidade ao analisar, calma ao analisar, e que nossas decisões possam ser as mais equilibradas possíveis para nós. E se nós vamos nos equilibrando, quantas coisas melhores podemos fazer até em decorrência desse equilíbrio, né? Claro que todos nós temos nossos sentimentos. E os sentimentos, eles afloram de maneira diferente para cada um de nós. Ainda saber reconhecer é importante, né? Pois é. Uma mesma circunstância dentro de da mesma família, naquele ato estão todos presentes, acontece alguma coisa, cada um tem uma reação diferente. Cada um tem um grau de atenção diferente, cada um tem uma consideração diferente. Mas que dentro de tantas diferenças, a igualdade de análise, de pensamento, de resposta com qualidade, possa ser a nossa tônica, né? E vamos nos sentir melhor e, mais do que isso, tornar o nosso ambiente mais tranquilo também. É aquilo que a mensagem que o Evangelho nos fala hoje, vivermos sim, mas vivermos com qualidade, que é necessário e tão bom para cada um de nós, né? Então é isso, meus amigos, né? É o que o Evangelho nos traz hoje. Vamos então passar para o passe, né? Então vamos nos concentrar. Doutor, o senhor quer fazer a prece hoje? Quer fazer a prece de final aqui para nós? Pode ser simplesmente um Pai Nosso. Quem quer fazer a prece de encerramento? Cristina quer fazer a prece? A Cristina vai fazer a prece. Você não se nega com a prece. A prece, claro, conhecemos preces. Pai Nosso, todo mundo conhece de trás para frente, mas às vezes, algumas vezes, quando eu for inclusive orar o Pai Nosso, tem ocasião que eu esqueço um pedaço. Nossa, não é tão incomum. São essas preces que a gente sabe. Mas a prece bacana mesmo, aquela que sai de né? É aquela conversa que você tem. Pai, hoje eu estou tal, me ajuda nisso, ajuda a minha família, ajuda... Coisa simples, que sai do coração e que vai para o coração do Pai e, acima de tudo, para o nosso coração. Não é, Cristina? Um pouco rouca, mas... Um pouco rouca, mas com muito carinho, né? Vamos lá, então. Então, vamos agradecer a Deus, né, por esse momento tão especial, todos aqui juntos. E foi como o Ailton falou, a prece mais bonita que todo mundo conhece é o Pai Nosso, né? Então, vamos orar o Pai Nosso, que estais no céu. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Agradecemos aos irmãos espirituais que estão aqui conosco, nos orientando, nos abençoando, para que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos tranquilizando o nosso corpo, vamos fechando os olhos, tranquilizando nossa mente, porque nosso pensamento entra em contato direto com nosso Pai, Mestre Jesus, e nosso corpo recebe as bênçãos, e neste momento as bênçãos do passe. Que assim seja.